Efetivo da Polícia Civil hoje é menor do que há 27 anos. Parlamentares juvenis visitam o Palácio Guanabara. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Os deputados da CPI das Armas vão convocar o ex-chefe do Estado-Maior Operacional da Polícia Militar para explicar por que o sistema de controle de material bélico foi paralisado nos anos 2013 e 2014. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, que investiga o desaparecimento de armas no Estado, se reuniu em audiência para definir os nomes das autoridades a serem ouvidas na próxima reunião da CPI. Entre elas estão 2 coronéis da Polícia Militar. O chefe do Estado-Maior Operacional em 2013 e 2014, Paulo Henrique Azevedo, para explicar o não funcionamento do sistema de material bélico Cismatibel naqueles anos. E a chefe da 4ª Seção do Estado-Maior, a coronel Márcia Dias de Andrade, para falar sobre o rastreamento de armas desviadas. Já temos uma estratégia para ir afunilando as questões que nos faltam. Estamos aguardando uma informação também do Ministério Público, já sabemos quem vamos chamar do Ministério Público para ver a questão das punições e também a parte da inteligência da Secretaria de Segurança, que nos passaram informações, mas que não estão claras. A questão do rastreamento das armas apreendidas com bandidos em operações da polícia e dessas quais têm origem, porque metade delas estão raspadas. Então, como pode ser feito melhor o controle para impedir o uso dessas armas pela bandidagem? Os parlamentares também agendaram para a próxima terça-feira uma visita à Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil para saber como as armas são estocadas, como são entregues aos policiais e como é feito esse controle na instituição. Então, a gente vai querer ver como é que essas armas são guardadas, como é que elas são entregues aos policiais. O sistema é diferente, né? Na PM, a cada dia o PM recebe a munição e a arma e depois devolve. E aí a nossa crítica é aqueles livros velhos, rasurados, cebosos, etc. Parece que o sistema da Polícia Civil é bem mais avançado. E, além disso, o Cefai, agora chama de Cefai, antes era Defai, ele guarda armas, essas que são apreendidas em operações policiais. A gente quer saber se elas todas foram periciadas pelo Instituto Carlos Éboli e se, em suma, se isso ajuda a elucidar redes que podem haver de tráfico, que a gente acha que estão ligadas ao desaparecimento das armas nos quartéis e nas delegacias. O efetivo da Polícia Civil é menor hoje do que há 27 anos. Apesar de ter menos agentes, o número de ocorrências aumenta a cada ano. Para o chefe de Polícia Civil, o déficit entre o número de policiais na ativa, associado à quantidade crescente de trabalho, dificulta as investigações das mortes cometidas por policiais durante o serviço. O professor da UERJ, Inácio Cano, foi o primeiro a ser ouvido pela CPI dos autos de resistência nesta quinta-feira. Ele disse que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 584 pessoas foram mortas em 2014 por intervenção policial em todo o estado. Média de 3 mortos para cada 100 mil habitantes, a maior taxa do país. Inácio Cano falou ainda que o Ministério Público não cumpre a função constitucional de controle externo da polícia e que boa parte da população brasileira apoia a política de extermínio como solução de combate à criminalidade. Nós conhecemos a opinião pública e o senso comum. Para isso existe Estado, né? A última pesquisa, indicada inclusive pelo professor Inácio Cano, aponta que 50% da população concorda com a frase bandido bom é bandido morto. O que significa que outros 50% não concordam. Agora, o Estado existe exatamente para fazer a lei ser cumprida, para fazer com que a gente não tenha a possibilidade da barbárie, né? Então, a lei tem que ser cumprida sempre e esse é o principal instrumento da garantia dos direitos
direitos humanos. Os homicídios oriundos da ação policial, eles precisam ser investigados para que a gente não possa permitir, né, que execuções sumárias ocorram e que possam ser encobertas pela falta de investigação e que o Estado acabe sendo um instrumento executor e o não cumprimento da lei. O chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que conta com menos de 10 mil agentes na ativa, que a corporação não tem munições para treinamento e que o número de ocorrências registradas nas delegacias aumenta a cada ano. Deve pular de 800 mil em 2014 para mais de 1 milhão em 2015. Para ele, as carências da Polícia Civil atrapalham as investigações sobre os autos de resistência. Se você tem qualquer atividade, essa atividade não está dotada dos recursos que ela precisa ter, é claro que vai impactar em todos os serviços que ela faz. Uma decisão que já foi tomada e vai ser implementada tão logo a gente possa colocar esse primeiro grupo de oficiais de cartório que foi nomeado, a Delegacia de Homicídios assumir a investigação de algumas áreas integradas do que a gente convencionou chamar de autos de resistência. Então isso é uma medida, por quê? Porque dentro da Delegacia de Homicídio a gente conseguiu ter uma estrutura melhor, que o delegado vai ao local do fato, acompanhado dos investigadores, acompanhado do perito criminal, acompanhado do papiloscopista, acompanhado até do médico legista. Então isso dá condição da gente ter um outro padrão de investigação. A gente não consegue ter isso em todas as delegacias. Então a gente selecionou algumas áreas integradas, algumas delegacias, e a Delegacia de Homicídios vai começar a operar nessas áreas. Todos entendem que essa questão do auto de resistência está mal avaliado aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem problema. Né? E a gente vê que, na verdade, 98% dos casos não consegue apuração. Mas todos que estão envolvidos nessa sistemática toda reconhecem isso e não conseguem dar solução. A gente espera que a CPI possa contribuir para que a gente tenha uma solução no futuro. Comissão da Pessoa com Deficiência quer mais investimentos para centros especializados em reabilitação no Estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, a pasta conta com 60 milhões de reais para investir nos centros que atendem pessoas com deficiência. A comissão realizou uma audiência pública para debater a saúde das pessoas com deficiência e o trabalho dos centros especializados em reabilitação. A representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que as modalidades de reabilitação são divididas em oficina ortopédica, saúde auditiva, reabilitação física, visual e intelectual e que são realizados em todas as regiões do Estado. Para esse atendimento, a Secretaria conta com um orçamento de 60 milhões de reais. A deputada Ana Paula Rechuan criticou o fato de muitas vezes o local de atendimento ficar longe da cidade onde a pessoa com deficiência mora, o que dificultaria o atendimento. Eu que sou do interior, eu vivencio todos os dias a dificuldade do deficiente que sai do interior e acaba que a referência para ele é na cidade grande. Então, por exemplo, cada região, que o estado é dividido em regiões, Médio Paraíba, Norte Fluminense e tal, cada região tem que ter uma estrutura próximo ao cidadão. Então, o que nós queremos saber é qual a política pública que o Estado nos oferece e qual a priorização de recursos destinada para esse serviço de reabilitação, que é essencial para que a pessoa possa se reinserir na sociedade. Para o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, uma das perguntas ficaram sem resposta. A Secretaria não informou quantas pessoas atende nos centros especializados, quantos centros estão em funcionamento e nem qual é a demanda reprimida. O deputado Márcio Pacheco informou que vai enviar todas essas perguntas por ofício ao secretário estadual de Saúde e que vai realizar outra audiência pública sobre o tema. O parlamentar criticou também o orçamento destinado ao atendimento da pessoa com deficiência. As mães que hoje usam todos os equipamentos de saúde na área de reabilitação apresentam muitas demandas que de fato não são atendidas quando as teorias são colocadas nos slides. Então me preocupa muito esse descompasso de informações, onde o Estado e as secretarias apresentam um modelo e que, na verdade, na ponta não tem atendido. Nós vamos repetir essa audiência pública, nós vamos fazer as perguntas por escrito, nós precisamos saber orçamento, nós precisamos saber quantos centros de reabilitação de fato existem e quantas pessoas estão sendo atendidas. Agora, uma informação da Secretaria de Estado nos dá muita preocupação. 60 milhões de reais por ano para cuidar de reabilitação no Estado do Rio de Janeiro, isso é inaceitável. Esse orçamento precisa ser revisto imediatamente, senão nós vamos ter um alto índice de pessoas
necessitando de reabilitação, o que aumenta muito o custo do próprio Estado. Os parlamentares juvenis tiveram um encontro com o vice-governador no Palácio Guanabara para conversar sobre a política fluminense. Hoje, pela manhã, participaram de um treinamento sobre liderança. Os 82 jovens eleitos pelo Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de debater com Francisco Dornelles questões relativas ao presente e ao futuro da política fluminense. Na visita ao Palácio Guanabara, os jovens puderam fazer perguntas, receber conselhos e conhecer um pouco da trajetória política do vice-governador. O maior conselho que eu absorvi durante todo as palavras que ele pôde dar é que você nunca pode ser um político profissional, que você nunca deve desistir dos seus estudos. Eu achei muito bom essa colocação dele, pois incentiva todos nós somos alunos da rede estadual. As pessoas às vezes não dão muita credibilidade, mas ele conseguiu dar um vigor dentro de todos nós para que não desistimos dos estudos, sempre querer mais e mais cada dia. Foi a primeira vez na história do Parlamento Juvenil que os jovens tiveram um encontro oficial com o governo do Estado. A iniciativa foi do coordenador do projeto, deputado Anderson Nogueira. Fizemos questão de incluir na programação desse ano um encontro com o Executivo Estadual, porque muitas das vezes a gente tem as percepções, de que o Legislativo é fim. O Legislativo, na verdade, é meio ponte entre os anseios populares e o Executivo. Então essa aproximação é fundamental. E mais fundamental ainda a possibilidade deles, olho no olho, fazerem as perguntas que quisessem. Inclusive o Dornelles fez questão de falar, pode perguntar o que quiser, que eu estaria aqui disposto a responder. Então é realmente o exercício pleno da cidadania e a possibilidade de estar perto da autoridade maior do Estado, tete a tete. Nós precisamos de uma juventude que compreenda bem os problemas do Brasil, que discuta esses problemas e apresente soluções. Essa juventude vai tomar conta do Brasil e espero com o maior sucesso do que nós. O deputado Pedro Fernandes falou sobre suas inspirações para a política e destacou a importância dos jovens se tornarem multiplicadores do processo político. Promovida pela subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a atividade abordou perfis e estilos de liderança. O objetivo principal da dinâmica foi propiciar o autoconhecimento e o conhecimento da realidade do outro. Para você aprender a liderar os outros, você tem que conhecer a si mesmo. Então, o que eu pude compartilhar aqui com os parlamentares e com os demais convidados foi justamente esse processo de conhecer a si mesmo, saber quais são as nossas fraquezas, se expor, porque muitas ideias que nós temos vêm de alguma coisa que a gente viveu. E aqui a gente pode ter, assim, com a intensidade da juventude, histórias muito fortes e muito inspiradoras. Em um momento de análise pessoal, os parlamentares expuseram suas experiências e momentos de superação com discursos emocionantes. Mostraram-se verdadeiros líderes na vida. É um pouco complicado, porque falar para várias pessoas é uma coisa bem difícil, principalmente quando é uma coisa pessoal nossa. E no final sempre tem aquela motivação para que as pessoas saibam que futuramente uma história assim possa nos ajudar, nos motivar a querer mais e buscar mais os interesses, as coisas boas. Na dinâmica de mapeamento de desafios, os jovens parlamentares também tiveram a oportunidade de defender projetos e apresentar possíveis mudanças. Além disso, falaram de como podem aumentar a base aliada. O empreendedorismo nas escolas associado ao ProM. Ele é um projeto que não tem gasto para o governo. É um projeto que a nossa sociedade está precisando. Para conseguir aliados ao meu projeto, eu acho que basta eles prestarem atenção e serem bons ouvintes, porque o meu projeto é necessitado pelo nosso Estado. A representante do município de Varre-Sai, que tem Nelson Mandela como inspiração, pensa em poder contribuir para a diminuição da desigualdade no mundo. O meu projeto, ele não desempenha só isso, mas ele tem isso na sua essência, de querer acabar com essa desigualdade. E eu quero poder vivenciar essas profissões, para mim achar qual é o meu caminho. Eu vejo tantos caminhos para me seguir, eu não sei quais dele é o caminho certo, quais eu vou realmente acertar. Eu cheguei no meu alvo, cheguei naquilo que eu vim para fazer, porque existem várias pessoas que veem no mundo para fazer um diferencial. Eu quero saber qual é o diferencial, onde eu vou atuar no meu diferencial aqui no mundo. Eu quero fazer diferença. Para o coordenador do Parlamento Juvenil, um projeto da LERJ que busca aproximar o jovem da política e mudar realidades, o encontro mostrou que esses jovens têm muito a contribuir com toda a sociedade. O Parlamento Juvenil tem o objetivo de mudar a realidade, mudar
a política mudar eles e aí de repente eles que mudam a gente, né? Então acho que a grande experiência de hoje foi exatamente ouvir essas histórias, e política tem muito a ver com mobilização de afetos. Eles mobilizaram todos os nossos afetos hoje, nos desconstruíram e constroem algo totalmente diferente de sentimento que a gente tem. Aprendi demais hoje com os parlamentares juvenis e foi uma experiência realmente fantástica. À tarde, os jovens parlamentares escolheram os 9 projetos que vão à votação final. Os 82 estudantes se dividiram em 3 comissões para analisar as propostas. Cada comissão elegeu um presidente que comandou os trabalhos. Foi uma responsabilidade muito grande e eu espero que eu tenha presidido essa comissão com total responsabilidade e cumprindo todos os requisitos, todos os deveres. E eu me sinto muito honrado em ter tido a oportunidade de ser o presidente dessa comissão e espero que os projetos que saíram dessa comissão sejam aprovados amanhã na plenária final. Um dos projetos mais votados propõe o uso da biometria no transporte para os alunos da rede pública. Meu projeto ele tem como modificar do Rio Card para a biometria, porque infelizmente tem muitos alunos que perdem, quebram o Rio Card e tentam entrar com declaração no ônibus e o motorista não deixa, infelizmente. Então com a biometria facilitaria bastante a vida dos alunos. Amanhã, às 9 da manhã, os jovens voltam a se reunir no plenário da Alerj para votarem os 3 projetos que vão para análise do governador. Caso sejam aprovados, podem virar lei. Clientes que optarem por pagamento em débito automático devem ser informados pelas empresas com antecedência sempre que houver alteração no valor, interrupção ou cancelamento do serviço contratado. O projeto de lei da deputada Marta Rocha foi aprovado nesta quinta-feira. Acompanhe as votações no plenário. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que regulamenta a Lei Complementar Federal que trata do Fundo dos Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Rio. O texto permite que sejam utilizados até 70% dos recursos para pagamento de aposentados e pensionistas, servidores, precatórios e dívidas. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Ele visa regulamentar a nível do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar Federal 151, agora de agosto de 2015, que exige que os estados criem um fundo de reserva para manter os dinheiros, os recursos que foram acessados das demandas judiciárias e que o Estado for parte. Esse fundo tem que estar, no mínimo, lastreado com 30%. Isto é, e permitindo que o Estado saque 70%. Né? E esse fundo tem que ser um fundo transparente, claro, preciso, etc. A deputada Marta Rocha determina que o consumidor seja informado com antecedência sobre o cancelamento ou qualquer alteração na cobrança por débito automático. O texto prevê que o aviso seja feito com pelo menos 2 dias de antecedência. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria segue para análise do governador. Esse projeto de lei surgiu exatamente de uma conversa, de uma reclamação de uma consumidora, né? Ela reclamava das alterações que haviam sido feitas e que ela não foi avisada. E depois foi surpreendida com uma cobrança da qual ela não tinha sido notificada. Então eu acho que isso segue a orientação do Código de Defesa do Consumidor e é um olhar muito característico do nosso mandato, que é estar atenta à defesa do consumidor. O Estado pode ter um programa de recuperação dos recursos inscritos em dívida ativa, resultado do não pagamento da taxa de incêndio. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha segue os mesmos moldes do programa de recuperação das dívidas de IPVA. A ideia é isentar os devedores de pagamento de juros e multa para o pagamento à vista ou parcelado. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O Estado passa por um momento de crise econômica grave e esse projeto vai dar oportunidade, acredito eu, de aumentar, em termos de arrecadação aos cofres do Estado, em torno de 100 milhões de reais. Não é muita coisa, mas para o Estado que está passando dificuldade hoje, até para pagar folhas de pagamento de funcionário, já é uma grande ajuda. E a população se encontra muito satisfeita, porque está vendo que através
desse parlamento tá tendo eco, né, a sua voz, né? Eu fiquei muito feliz com a questão do IPVA e agora com a questão da taxa de incêndio, de ter votado essa matéria em segunda. Já o deputado Paulo Ramos quer proibir a associação de nomes e marcas de empresas privadas a bens públicos concedidos. O descumprimento da regra pode resultar na revogação do contrato. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. O Estado pode ter um programa de incentivo à convivência dos pais presos com os filhos. A ideia é que sejam criados espaços de convivência nas instituições. As famílias que quiserem participar do programa deverão comunicar ao Conselho Tutelar. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado e precisa passar por mais uma votação em plenário. O projeto é por conta de uma lei que foi aprovada agora em 2014, uma lei federal, e agora determinou que os estados possam regulamentar, que é a visita, né, dos filhos aos pais presos, mãe ou pai. Com um acompanhamento do Conselho Tutelar, com disciplina, o que a gente está propondo aqui. Eu acho que esse projeto de lei visa, mais uma vez, tentar ressocializar o preso. Já o deputado Marcos Abraão quer proibir a cobrança pelos serviços de assistência técnica, administrativa ou jurídica, a chamada SAT, pelas imobiliárias. O texto não proíbe a cobrança pela corretagem. A proposta foi aprovada em primeira discussão. As universidades podem ser proibidas de cobrar taxa de repetência, disciplina eletiva ou por prova. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Esse é o grande absurdo, a grande distorção que acontece no Rio de Janeiro. Em tempos de crise, onde as pessoas, né, economizam aquele salário suado, que às vezes não tem, faz um esforço sobrenatural para bancar os estudos dos filhos. E aí, quando chega no meio do ano letivo, ou do período letivo, isso surpreende com taxas extras acima do que foi pactuado inicialmente pela universidade, e tem essa surpresa negativa e às vezes não tem como arcar com isso, faz com que os alunos acabem tendo dificuldade de concluir seus estudos ou desistir ou desanimar no meio do caminho por falta de recursos para pagar aquilo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe nossa programação pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.